Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, num dia em que o presidente Júlio Casares concede uma entrevista coletiva e ele é bastante lúcido e explicou muita coisa, hein? Não fugiu de perguntas, respondeu todas. Você fala assim, tá, mas as perguntas podem ter sido meio na maciota ali, meio na moral, mas acho que não, acho que o Casares, os caras que estavam ali perguntando para ele são sempre os mesmos, né? São os caras ali que estão nas entrevistas coletivas, são os caras do o UOL, Arnaldo Tirone, esses caras aí de sempre que estão aí em todos os lugares. Então não tem, escolher o fulano de tal, ciclano para pautar a pergunta. Tudo foi perguntado. O Casares, em alguns momentos ali, estava bastante incomodado com a pergunta, mas ele deu uma lisura impressionante e passou segurança, hein? Eu acho que o Casares ele mudou um pouco o tom ali do clima. Eu acho que o torcedor São Paulino hoje pode voltar a sorrir, sim. Ele fala sobre a demissão de Belmonte, a possível demissão. Ele conta ali a versão dele, ele conta o que está acontecendo, sobre Luciano lá fora, o lance do Oscar. Tem questão enorme assim da SAF que ele falou, rasgou o verbo, e nós temos ali uma palhaçadinha acontecendo também na seleção brasileira que eu quero falar com vocês aqui hoje. Fora o lance do Cuiabá, é o vídeo mais completo que você vai acompanhar comigo aqui hoje. E eu vou te mostrar ali até umas imagens, vai ser uma coisa interessante aqui. Vem comigo então, vai. Chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo, like pra dar uma moral. E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Bom, meus amigos, olha só. O São Paulo, ele começa o dia de hoje depois de um escândalo de ontem, né? Ontem nós tivemos um escândalo. É uma coisa vexatória, é uma coisa inadmissível. O São Paulo, ele pega um jogador emprestado do Cuiabá, né? Você acompanhou isso aí. O carinha lá da equipe de base, ele pegou emprestado do Cuiabá e tinha um passe fixado ali em 700 mil reais. Então, tá acompanhando? São Paulo tem que comprar um cara do Cuiabá, pegou o atacante, puxou lá e foi o Cuiabá, beleza, fica emprestado. Se você quiser, tem que me pagar 700, que o São Paulo vai pagar, tá? Aí o São Paulo não pode colocá-lo contra o Cuiabá. Normal, né? Contra o Cuiabá não joga, mas tá emprestado, joga contra qualquer time, menos contra o Cuiabá. O São Paulo vai lá e coloca o cara para jogar por 6 minutos contra o Cuiabá. E aí o São Paulo está sendo cobrado na justiça uma multa de R$ 1 milhão por ter escalado o jogador. Então ele custa 700, o São Paulo vai ter que pagar mais agora pela multa, 1 milhão e mais os 700 nele. E aí o Casares, ele foi perguntado sobre isso na coletiva. E aí, Casares, qual que é a parada aí? E ele falou, isso aqui aconteceu, estamos apurando, tem uma questão jurídica ainda. O que está acontecendo que eu vou te explicar aqui agora. O Casares falou que não tem nada para explicar ainda, que ele vai ter que pegar as informações para poder passar para a gente ainda, que ele não tem o jurídico da base de Cotia, tem a questão contratual que eles estão analisando. Agora, o que eu já vou te falar? Já está com o leite derramado, já deu errado. O Casares e a diretoria do São Paulo, o pessoal responsável ali por ter escalado o jogador e a parte jurídica, eles já estão errados e sabem. Então eles foram pro contrato para tentar achar uma brechinha para não pagar o Cuiabá. Então já está com o leite derramado, já deu errado já. Agora, se o São Paulo encontrar uma brechinha, beleza. Mas o Cuiabá está cobrando ali e pesado. E o São Paulo vai ter que pagar. Mas aí o Casares tem que demitir alguém lá dentro. Ninguém pode brincar, rasgar dinheiro do São Paulo. Ninguém pode brincar com o patrimônio do São Paulo. Um erro administrativo só pode passar se a pessoa que errou comprovar que ele fez isso com o patrimônio próprio também. Burro, jumento, ignorante, que um dia na sua própria casa, com as suas próprias contas, com o seu próprio dinheiro, ele jogou 1 milhão ou qualquer valor pela janela. Fala, ele é recorrente, ele é burro mesmo, ele faz isso. Ele, na casa dele, ele ia pagar um carro 20 mil, ele pagou 100 mil, ele jogou dinheiro fora. Aí tudo bem, aí vai ter que demitir o cara por ele ser burro. Mas assim, é inadmissível que o São Paulo hoje esteja passando por esse tipo de situação. E o Casares também é perguntado sobre a demissão de Carlos Belmonte. Já vou falar isso aqui eu acho que vale muito a pena, porque o Belmonte vai cair, hein? O Belmonte vai ser demitido pelas palavras do Casares. Tem algumas coisas ali na entrelinha ali que eu achei que ficou uma delícia para analisar aqui, para analisar. Não tô pedindo a demissão do Belmonte, apesar de eu querer o Belmonte demitido. If you know what I mean, é que você me entende. Não, eu acho que o Belmonte é um cara bastante incompetente. Mas assim, daqui a pouco eu falo do Belmonte. O São Paulo, ele tá acabando agora, o Júlio Casares, ele fala que o São Paulo está com superávit e também uma redução da dívida total. Eu não sei explicar direito a parte
de economia, tá? A parte contábil ali, para mim, é um mistério. Mas o São Paulo, da dívida total, aquele 1 bilhão, o São Paulo amortiza, tira 50 milhões. Então, tipo, se devia 1 bi, agora passa a dever 950 milhões. É pouco. E o lance do superávit é de 20 milhões. Superávit é o lance de receita versus despesa. São Paulo ganhou mais do que gastou. É alguma coisa assim. Então o São Paulo está num caminho de tirar dívidas. E o Casares, ele falou uma coisa bastante inteligente. Não sei se para puxar a sardinha para a gestão dele, mas eu achei inteligente e real. Ele falou assim, ó, um monte de time que nós estamos vendo por aí estão aumentando suas dívidas. Nós estamos diminuindo. E isso é verdade, de janeiro até setembro. Não era verdade na gestão Casares dos 4 outros anos. Neste ano aqui, é verdade. Todo mundo tá aumentando a dívida, até o Palmeiras. O São Paulo, acho que o Palmeiras também tá. O São Paulo, ele consegue diminuir a dívida. É uma diminuição simbólica, bem pequena? É, mas imagine o seguinte: o São Paulo acabou um ano de 2024, o São Paulo, os caras dão uma entrevista, o Casares dá uma entrevista, e aí, Casares, teve déficit? Ele teve muito alto. Quanto? 270 milhões. Então, o São Paulo que devia 900, 800, ele passa a dever 1,70 bi porque ele tinha 270 milhões a mais de déficit. Desta vez aqui, nós temos um superávit. E aí, em vez de aumentar a dívida em mais 200 milhões para aumentar a dívida, indo para o buraco cada vez mais, agora, em vez de aumentar, ela diminui e ainda coloca 50 a mais no caixa. Isso, para mim, é ótima notícia. Para mim, isso aqui é da mesma maneira que é alarmante uma dívida aumentando, para mim, isso aqui é maravilhoso a dívida diminuindo, tá? Ah, tá puxando o pano, passando o pano para a diretoria, puxando a sardinha. Não é isso. Só que eu acho realmente que quando tem que criticar, tem que vir e criticar. Eu acho que tem que demitir aquele cara de Cotia que escalou o rapaz do Cuiabá. Eu acho que tem que demitir o Belmonte. Agora, na hora de elogiar, não vou vir aqui também e fingir que eu não tô vendo. Isso aconteceu e o São Paulo tem um time competitivo para jogar ano que vem, só que é indiscutível, na minha opinião, também. É um time muito competitivo, um time muito capaz, um time que completo é fortíssimo, zagueiros maravilhosos, volantes maravilhosos, laterais capacitados, não são maravilhosos, mas são capacitados, mais ou menos o que tem por aí no resto do Brasil. Aí o ataque do São Paulo é melhor que todo mundo. Lucas Oscar, se jogarem, melhor que todo mundo. Marcos Antônio, melhor que todo mundo. Rian Francisco, Caleri normal, bom. Rian melhor que todo mundo, vai jogar bola demais. Ferreirinha bom, piorou com o Crespo, mas estava jogando mais todo mundo. O Tapia tem futuro. Eu não consigo enxergar um São Paulo que não tem o amanhã, sabe? Acho que o amanhã é bom. O amanhã é ótimo. E nós vamos conseguir sim. E o Casares, ele fala umas coisas bastante interessantes. Deixa eu mostrar aqui agora. Aqui, ó, tem até os números. Deixa eu pôr na tela aqui que você vai ver o que um cara separou aqui do Júlio Casares. Julião Casares, olha pra tela aí, não. Olha aqui, ó. Tá vendo aí na tela? Se liga, eu vou até ler aqui. Ele fala assim: ó, entre janeiro e setembro, o São Paulo diminuiu a dívida em 57, eu falei 50, 57 milhões de reais, né? E teve um superávit de quase 20 milhões, segundo Júlio Casares, na página aqui do Somos São Paulinos lá. Então, eu enxergo sim que isso aqui é um ganho muito bacana. É uma luz no fim do túnel, sim, muito boa. E o São Paulo caminha agora para um lugar melhor, um lugar mais interessante, um lugar mais bacana do que você ficar só aumentando dívida. O Casares também ele é perguntado por algumas coisas. Ah, teve um caso curioso aí que foi postado pelo Gabriel Sá, que ele fala que ele mostrou até a imagem, né? Tinha um cinegrafista lá no São Paulo mostrando o treino aberto. Hoje o São Paulo abriu o treino. Então o São Paulo sai daquele mundinho à parte, onde ninguém penetra. Não, aqui você não vai saber o que está acontecendo. No mesmo dia em que Júlio Casares dá uma entrevista coletiva, não é exclusiva para alguém, um amiguinho, é coletiva para todo mundo que conseguiu entrar lá. Não sei se eu quiser entrar lá também se eu consigo. Ah, deixa a coletiva do Juba entrar aí, pode? Aí não é tão coletivo assim se eu não puder. Mas, na verdade, os jornalistas estavam lá. Não vou criticar também não. E o lance do treino também está aberto. Então nós estamos vendo hoje um dia onde o Casares da entrevista e o treino foi aberto para a imprensa, e a imprensa passa para a gente. E aí teve um lance que tinha um cinegrafista lá, cinegrafista que ele está filmando, fotografando, ele é o cinegrafista de cinema, sabe? E aí o cara tá ali e ele tá com uma camiseta verde. O Alan Franco pega um colete e entrega pro cara e fala, põe um colete aí, né? Fica de verde aqui não, fazendo uma alusão
o cara poder ali ser um cara que parece o Palmeiras. O São Paulo, os jogadores estão engasgados com o Palmeiras ainda. O Casares, inclusive, ele fala isso na coletiva, que tem uma diretoria atuante que naquele dia, aquele dia nojento que o Palmeiras ganha do São Paulo no Morumbi com escândalo de arbitragem, um verdadeiro escândalo de arbitragem, os jogadores eles foram retirados da entrevista. Eles poderiam ir para a zona mista da entrevista. O Rui Costa apareceu lá representando os jogadores. E o Belmonte também foi para lá. E o Casares pegou o telefone e ligou para o Samir, o presidente da CBF, e falou: vamos aí, vai, quero saber agora. E ele elogia também o Samir. Ele fala que o Samir fez medidas muito inteligentes, vai colocar em prática, está tendo um treino agora da arbitragem, mas que a profissionalização é indispensável. E eu acho que é mesmo. Os técnicos, os árbitros. E o Júlio Casares ele pede uma coisa muito inteligente. Ele fala: tem que ter um espaço para entrevista do árbitro. Então todo mundo tem que dar uma entrevista. O árbitro tá ali quietinho, ele apitou, vai embora, não fala com ninguém. Pelo contrário, ele tem que sentar numa salinha de coletiva de imprensa e dar uma satisfação para todo mundo. Fazer 5, 6 perguntas para ele. Achei que o Júlio Casares ele foi muito bem hoje. E não é um momento bom do São Paulo. Você falou que o Casares só aparece na boa, essa é a pior. É o pior momento do São Paulo. É um momento onde o São Paulo está eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e não faz um Brasileirão exemplar. Não briga a título. Então tá ridículo mesmo. O São Paulo ontem apresentou uma nova lesão do Oscar. E isso é vexatório. O Casares foi perguntado sobre isso também. E aí, presidente, o Oscar, como é que funciona aí? Como é que tá a situação? E ele fala: o Oscar é uma pena que se machucou. Ele atribui a muitos jogos e também muitos gramados diferentes. Grama boa, grama ruim, sintético bom, sintético ruim, sintético versus grama natural. Tudo isso vai atrapalhando realmente. E o Casares, ele aqui passa o pano para uma possível preparação física. Né? O jornalista pergunta sobre departamento médico, o Casares com a lisura de sempre, porque você tem departamento médico, aquele que cura jogadores que se machucaram. Esquece. Pensar agora aqui na preparação física. Os jogadores estão tendo uma preparação física adequada? O preparador físico é bom? A escolha do tratamento do Oscar e do Lucas foi adequada? Dava para os caras terem voltado antes? Essas questões não foram perguntadas. O Casares fala: departamento médico é bom, ele cura os caras que estão contundidos. Mas, aí ele culpa o gramado. Pode ser que o São Paulo tenha um problema sim de preparação física. Claro que pode. O Oscar machucar panturrilha, eu acho que é um verdadeiro absurdo. Não existe essa de machucar a panturrilha. Como assim? Poxa, o cara não joga. Vou pegar um cafezão aqui. O cara não joga. Do nada, o cara tá machucado na panturrilha, que é muscular. Então você não tinha que ter preparado o Oscar melhor para ele voltar gradativamente e não ter sentido a panturrilha, que a panturrilha, para um cara acima do peso, meu caso, você pisou ali, a panturrilha não aguentou e tortou, já era. Agora, um cara igual o Oscar Magrão, atleta, a panturrilha é embaçado com você parado, né? Não jogou de quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo machucou, não. Ele estava parado. Então, eu acho que o São Paulo deu uma mancada aqui sim, e mancada das brabas. Das brabas mesmo. Já vou falar da demissão do Belmonte. Antes disso, o Tapia volta da seleção, se apresenta e deve mesmo ser o titular do time de São Paulo, tá? Ele deve ser o titular, que ele ganhou essa vaga em campo e tá muito bonito de ver o que esse rapazinho tá fazendo aí. Parabéns, senhorzinho Gonzalo Tapia, tô gostando, tô orgulhoso de você. E um caso interessante também é o do Luciano, né? Que se falou muito do Luciano no Vasco e se falou muito também do. Teve uma notícia que eu acho que foi daquele Valentim Furlan, não sei se foi dele, pode ser que eu esteja errado. Mas são aqueles caras que fazem a cobertura do São Paulo. Não tô aqui criticando, não. Os caras são bem competentes, inclusive, fazem um trabalho muito bacana. E aí falou assim: ó, o São Paulo tem preferência de vender o Luciano para o mundo árabe, né? Até eu falei aqui, entregando ali a notícia que veio. E aí o Casares fala: meu, eu vi umas coisas, cara. Ele falou: primeiro que o Luciano, a janela está fechada. O Luciano é do São Paulo e faz parte dos planos do São Paulo. E quando fala que nós aqui temos preferência de vender para o mundo árabe, nós não temos nem interesse em vender o cara. Segundo, que nem tem janela para negociar alguma coisa. Então não faz sentido essa notícia. E aqui o Casares está certo, né? Como é que o Luciano tem o interesse do mundo árabe se a janela está fechada? Realmente um pouquinho complicado de entender. São notícias que pode ser que o agente do São Paulo falou com o jornalista, o agente Luciano falou com o jornalista, e aí também existe. É muito possível, é cabível também. Acho interessante, mas vamos lá, vamos avançar. Gente, hoje o Brasil jogou, né? Peraí. E por que eu tô aqui falando da seleção brasileira? Primeiro porque a gente mora no Brasil, aqui é nosso país, aqui tá. O Brasil tava 2-0.
com Carlo Ancelotti. Olha aí as notícias, né? Olha aí, ó, como a seleção melhorou, que pá, o Ancelotti, Ancelotti. Aí o Brasil toma 3, tomou de virada. Primeiro que o Hugo Souza do Corinthians aí não joga igual o Rafael, hein? Então, o Ancelotti, se tiver que levar um goleiro, não é do Palmeiras, não é do Corinthians, é do São Paulo. O Rafael pega muito mais que o Hugo Souza e do que o Everton do Palmeiras. O São Paulo, o goleiro do São Paulo pega muito mais. Eu sei que um time tem a Leila Pereira lá, o Everton, o outro tem é o goleiro do time das multidões aí, foi do Flamengo, agora tá lá no timinho. E aí tudo bem, né? Até entendo, a idade dele também conta. Agora o Rafael pega mais do que esses goleiros todos. Todos. Até do que o Rossi do Flamengo lá, que não é nem brasileiro, o Rafael pega mais. Hoje é o melhor goleiro do Brasil, chama-se Rafael. Tem o Fábio, também com 60 anos de idade, também é para mim o melhor goleiro do Brasil, ao lado do Rafael. Qualquer coisa diferente disso, dos jogadores que jogam no Brasil, é palhaçada. E aí o Ancelotti, ele toma essa virada. Tudo bem que o Hugo entregou um gol, o Fabrício Bruno entregou outro. Eu vejo aí que o Dorival, ele era criticado, né? E aí o Ancelotti agora, que a culpa é de quem? A culpa é só do Hugo e só do goleiro, do zagueiro do Cruzeiro lá? Como chama? Eu acabei de falar o nome dele. Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, ele tem mó panca, né? Jogou no Flamengo, tá no Cruzeiro agora. E aí na seleção ele entrega a culpa do técnico, culpa dele. Se é o Dorival, culpa do Dorival. Se é o Ancelotti, culpa do zagueiro. Aí também fica fácil, né? Não. Aqui não passarão. Só queria lembrar isso aí mesmo, para falar da seleção brasileira. E agora vamos falar do Belmonte e a demissão de Carlos Belmonte, que paira ali no time do São Paulo. O Júlio Casares, ele é perguntado sobre a demissão de Carlos Belmonte, né? Belmonte estava lá, inclusive. Ele falou: Belmonte está ali, ele fala, né? Peraí. Ele fala assim, ó. Ô, Casares, e aí falou-se muito sobre a troca do Belmonte, um racha aí dentro, tá? Não lembro como foi a pergunta exatamente. E o Casares, ele fala assim, ó, é o seguinte, veja bem, ele não consegue responder direito. Estamos aqui, e o trabalho, papá, não vem daqui de dentro para fora, vem de fora para dentro. Ele fica enrolando, ele fala, olha, não dá para saber o amanhã. Não dá para saber como será amanhã. Mas o Belmonte tá comigo que faz 5 anos e todo mundo se dá mal às vezes. Você vê aí até irmãos que brigam numa gestão, mas tá tudo bem. Então, tipo assim, ele deixa claro pra gente que eles brigaram mesmo, ele deixa claro que eles têm outra visão do que tem que ser feito ali no time do São Paulo. Principalmente isso aconteceu aqui, não só Paulo do Casares, mas o que está sendo ventilado é que o Belmonte é contra a SAF de Cotia, a venda de parte de Cotia, o FIP de Cotia, e o Belmonte é contra e o Casares é muito a favor. Então, isso teria sido o pivô desse divórcio, dessa rusga no relacionamento entre Belmonte e Júlio Casares. E o Casares nunca esteve tão afastado de Carlos Belmonte. E o Casares, ele não fala em demitir, mas ele também não fala em manter. E essa é a primeira vez que ele fala, veja bem, eu não sei como será amanhã. E aí ele dá aquela enrolada que qualquer presidente daria essa enrolada, mas assim, fica para mim, talvez para você deve ficar também, a certeza de que o Belmonte conta os dias, conta as horas para ser demitido do time de São Paulo. O Casares está se movimentando bastante para fechar com esse FIP de Cotia. A Galápagos lá, que é o negócio da como chama da Galápagos lá, que é o lance daquele fundo, né, que é para tirar as dívidas e tal. A Galápagos nunca esteve tão forte lá no São Paulo. Então tem a Galápagos e tem esse FIP de Cotia e o Belmonte sendo contra isso aí, ele deve dar lugar para algum outro diretor sendo demitido por Júlio Casares, isso aqui é o que eu entendi. E o Casares, ele vai mesmo a fundo com esses investimentos para tentar tirar as dívidas do São Paulo, para que amanhã ou depois, quem vai eventualmente comprar o São Paulo, o Casares, eu acho que ele quer mesmo ser o CEO de uma SAF, que ele descarta no primeiro momento. Casares descarta a SAF agora, mas alguém comprando, alguém investindo pesado ali, o Casares deve querer ser o manda-chuva do futebol, enquanto alguém cobra resultados. Esse alguém é o que banca também a festinha. Interessantíssima a coletiva do Casares, um cara que deixa algumas coisas claras e outras nas entrelinhas, que dá muito o que falar. Mas o São Paulo tá caminhando para um lugar legal aí, tá ou não tá? Fala comigo, vai. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão,
Não se esqueça. E ó, tô gostando do que o São Paulo tá virando. Me fala você, o fato de amortizar as dívidas, o fato de ter essa FIP de Cotia e também o FIDIC, que é o da Galápagos lá, e também possivelmente um investidor vir de fora e investir pesado no São Paulo, mesmo sem o São Paulo virar SAF, mais ou menos o que foi a gestão da Leila Pereira ali no Palmeiras, né? A Leila investiu, acaba virando presidente, nunca foi SAF, e isso me agrada bastante. Mas eu queria ouvir de você. Te agrada também ou não? Fala comigo aí, fechou? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!